Pode sim. Então vamos lá, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedimos amparo e proteção a todas as pessoas que estão passando por essa terrível experiência que o planeta está passando. Pedir pelos nossos governantes, sejam de qualquer área, para que eles tenham serenidade, calma, se não deixem influenciar e pensem no povo. Nesse momento tão difícil que o planeta passa, precisamos de paz, compreensão, humildade e serenidade. E com a oração que Jesus nos deixou, podemos dar por iniciado o nosso estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pedi pelo país porque está muito conturbado, né? Então, nós precisamos de paz. É verdade. Independente aí das simpatias políticas, eu acho que a gente precisa de harmonia e pensamento Sim. positivo, né? Uhum. É verdade. Verdade. Mas, gente, eu sei que as últimas semanas e esses tempos não têm sido fáceis para nenhum de nós, né? Realmente há demandas de todos os tipos, né? Mas fico muito feliz. De hoje a gente está com o quórum aqui reforçado. A gente teve umas 2 semanas, basicamente, com metade da audiência, né? Mas a gente sabe da dificuldade de cada um. Mas sempre bom poder a gente estar juntos, né? E como o Edson lembrou aqui, espiritualmente estamos sempre todos conectados, né? E não existe só uma jornada diurna, vocês já devem saber que também existe uma jornada noturna. E, e se a gente está aqui dedicado ao bem, com certeza a gente está se encontrando aí noites afora. Mas todos estão vendo aqui a tela inicial? Sim. Tá bom. Bom, as aulas anteriores estão gravadas, não sei se vocês tiveram chance de ver, mas com elas a gente conclui uma parte do nosso programa, né? O Livro dos Espíritos, na verdade, tem 4 partes. É quase como se tivessem 4 livros dentro de um livro. E até a última aula a gente estava estudando a primeira e a segunda parte, né? Que são a primeira parte é das causas primárias, né? Que fala aí de Deus, da criação, do fluido universal, né? Princípio vital, o espírito e tudo mais. Tem a segunda parte que fala do mundo dos espíritos, então vai falar da encarnação, vai falar das provas e assim por diante. E hoje a gente vai entrar numa parte que eu particularmente gosto bastante, que é o das leis morais, né? E depois das leis morais vem um complemento que é das esperanças e consolações, que na verdade é a consequência, né? Se a gente entender e praticar bem as leis morais, né, teremos esperanças e consolações, né? ou, ou teremos outras consequências também. Então, acho que vai ser um conjunto de aulas bem interessante, porque, no fundo, cobre os aspectos aí das questões do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E com essa luz, né, que a doutrina espírita nos permite enxergar essas coisas. Então, hoje, na verdade, é uma aula também 2 em 1,
né? A gente vai falar sobre lei natural, então o que é lei natural e quais são as características da lei natural, e depois falar de algo muito simples, que é o bem e o mal, né? No fundo, a gente só vai inaugurar, porque a gente vai falar disso aí praticamente o resto do ano. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas até aqui? Tranquilo? Então, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, com Edson, 6. Será que a gente pode fazer umas duplas? E aí a gente fala de algumas questões que devem estar aí no material que vocês leram. Eu acho que tem subsídio aí para poder responder, e aí depois a gente conversa a respeito. Então, as questões são: qual a nova moral que a doutrina espírita institui, né? Então, se a gente está falando de leis morais, o que a doutrina espírita está trazendo de novo nessa história? O que é a lei natural, né? Qual a sua abrangência? Vocês viram aqui que o professor não trabalha, vocês é que vão responder tudo, né? Fica mais fácil para quem está instruindo. E assim, a última pergunta é se alguém pode alegar que não pode conhecer as leis naturais. E aí, como justificar? Tudo bem? Podemos fazer aquela divisão? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Minha internet está oscilando bem, eu dei umas sumidas, estou tentando voltar, hein? Tá. Deixa eu botar aqui o Marcos. Edson, você participa aí da conversa também? Participo sim. Então, tá bom. Eu acho que vocês estão todos aqui preparados. Como das outras vezes, a gente se vê daqui a 10 minutos. Tá bom? Você vai pôr as perguntas no chat, né? Vou botar aqui. Aliás, vou fazer melhor. Vou botar no WhatsApp, pode ser? Pode. Então, tá bom. Já estou colocando. Até daqui a pouquinho. Falou. Rafa, acho que só falta você aí. Já abriu. Não apareceu para entrar. Você está no celular ou no computador? Comigo? Está falando comigo, Jorge? Não, com o Rafael. Ah, Você está no celular ou no computador? Rafa? não está respondendo. Mas está ligado você. Mandei o Edson para lá. Deixa eu só ir lá. Está ouvindo minha voz aí, Jorge?
Jorge? Jorge, tá ouvindo a voz? Oi, Jorge. Vou voltar aqui a gravação. Opa, mais um minutinho, estão chegando. Edson está de volta. Voltei. Assim, discutimos bastante, mas foi difícil hoje, viu? O que houve? Você disse que ia agitar aí, não agitou? Foi difícil. A nova moral do Espiritismo foi... Ah, tá. Essa pergunta tem uma pegada. não, a gente não entendeu a pegada, Jorge. Mas estamos curiosos para entender, né, Fernando? Opa, estamos juntos. Olha, que a gente quer a sua resposta, viu, Jorge? Ô, Fátima, ele diz que tem uma pegada, Fátima. É isso. Ah, é pegadinha, por isso. Tem pegadinha, nossa. Gente, estão todos vendo aí a tela? Estão todos vendo aí? Sim. Então, tá bom. Então, assim, acabou que a gente fez 2 grupos, né? Porque estava com dificuldade de conexão, mas as outras perguntas a gente responde juntos, né? Então, tem algumas perguntas que não, como essa que está aí agora na tela, que é para a gente conversar juntos a respeito. A primeira pergunta é assim: qual é o propósito da doutrina espírita? O propósito maior da doutrina espírita? O que vocês acham? Responder as nossas dúvidas. E, a partir daí, com a sua doutrina, fazer com que a gente melhore cada vez mais. Evolua cada vez mais. Melhorar de que jeito, Edson? Moralmente. E alguém tem uma outra ideia sobre qual é o propósito da doutrina espírita? Ela... Pode falar, José. Eu acho que se resume à nossa reforma íntima, né? Reforma íntima. Ao autoconhecimento. Também é nessa linha aí também. Então é isso, gente. Vocês são craques aí, já acertaram, né? Aqui tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre o bom espírita, que diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações más. Então, o verdadeiro espírita não é um ser perfeito, até porque seria impossível, né? Nesse mundo que a gente vive, né? Mas é um ser que já está consciente, né, da sua trajetória aqui na Terra como um aprendiz, né, das coisas morais. Então é isso mesmo, reforma íntima,
aprendizado moral. E é por isso que a gente está falando de leis morais, né? Porque tudo mais é para que a gente possa entender o significado dessas leis morais, né? E aplicar, né? Porque também só conhecer não ajuda muito, tem que fazer, né? Perfeito? Alguém mais tem alguma colocação sobre isso? E aí vem a pergunta que vocês, o primeiro grupo trabalhou, Edson, Fátima e Fernando. Então, qual é a nova moral que a doutrina espírita institui? Então, Edson, Jorge, para abrir o debate, a nova moral, para mim, é a moral de Jesus. Tá. A dúvida é que eu acho que não foi uma novidade, né? Muitas religiões cristãs, elas se basearam na moral de Jesus, né? Uhum. Eu entendo como sendo a reforma íntima, né, que a Jussara comentou. Esse é o objetivo. Essa é, vamos dizer, a diferença maior, na minha maneira de interpretar, em relação às interpretações que fizeram do cristianismo, né? É verdade. Quer dizer, mais do que chegar na salvação por meio de observância de sacramentos e rituais, é muito mais realizar essa mudança interior, né? Que é o que de fato... Mas a moral em si, aquilo que nos ajuda a distinguir o que nos faz avançar espiritualmente, né? Daquilo que nos atrapalha e nos atrasa, estou entendendo pelo que o Fernando trouxe, que não é diferente do que Cristo nos ensinou, não é isso? Então, aqui tem três... moral, Oi, Dê. eu acho que não é uma nova moral, mas é uma afirmação da principal delas, que é o amar ao próximo como a ti mesmo. Sim, que é a Eu essência. acho que das leis, cada uma tem a sua importância, mas não é na questão de ser uma nova, mas talvez uma nova maneira de você olhar para você conseguir a prática, para conseguir a mudança. Muito bom, muito bem colocado. É muito baseado, né? Ou seja, são os mesmos princípios, mas colocados de uma maneira talvez moderna, atualizada, né? Para que a gente possa entender. Eu ia perguntar para vocês se vocês reconhecem esses três personagens aqui. Quem é o cara da direita? Kardec. Da direita, Kardec, do centro... Jesus. E o da esquerda, Moisés. Na verdade, o da esquerda é aquele ator, o Charlton Heston. E já tinha derrubado uma tábua, né? Que ele está só com uma na mão. Pois é, ele quebrou a tábua na cabeça do cara lá que estava fazendo bezerro de ouro, né? Fazer um outro par de tábuas, né? Mas são esses mesmo, as três revelações. E é interessante porque, no fundo, todas as três revelações estão falando das mesmas leis morais, das mesmas leis divinas, colocadas de forma diferente, como a Ide trouxe, né? Então, Moisés trouxe na forma de 10 mandamentos, né? Jesus já resumiu isso em 2, né? Kardec, na verdade, não alterou isso, mas nos deu elementos de convicção, né? Também assim, através de um olhar mais científico, né? E racional. Mas tem uma passagem de Jesus muito interessante quando ele começa a pregar, e aqui é um pedaço que está no Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte. Ele já fala, não pensem vocês que eu tenha vindo aqui destruir a lei e os profetas. Ele não veio desfazer o que Moisés trouxe, né? Não vim destruir, mas cumpri-los, né? Então ele veio exemplificar isso daí, né? E Jesus fez isso muito bem, né? E ele trouxe mais entendimento dessas coisas, né? Para, vamos dizer, o povo daquela época, né? Então ele diz assim:
em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota, um único ponto, né? Até a última letra, né? Uma forma de dizer isso, né? E Kardec também fala algo muito parecido, né? Que ecoa muito bem o que vocês falaram. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, né? Facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam, né? A gente tira muito daquelas coisas assim, né, que atrapalhavam o entendimento, traz uma clareza muito grande, né? Assim, é muito simples de entender, né? Quando a gente se aprofunda. É isso mesmo, muito bem. O primeiro grupo aí respondeu certíssimo aí a pergunta. Bom, e aí vem a segunda, que é o que é a lei natural e qual é a sua abrangência. Esse está com o segundo grupo, né? Gilberto, Ide, Jussara e Rafa. Realmente, tem alguém que está ligando algum aparelho junto, está saindo um som. Para mim, desde o começo da apresentação, esse som não parou, esse ruído. Eu estava vendo uma panelaço aqui na rua, não sei. Não é o panelaço, não é o panelaço, é um ruído da ligação. Será que é do meu ventilador? Eu vou... Parecendo uma coisa rebobinando. Exatamente. Parece o barulho de alguma coisa, né? Parou, Mas não parou agora? Parou. Eu coloquei Marco no mudo. Exato. O ruído é ali, é da conexão dele. Marco, quando tiver que falar, é só tirar o mudo aí, você. Mas eu acho que é um barulho que tinha aí. Mas agora está em silêncio. Mas, gente, então, o que é lei natural e qual a sua abrangência? Então, eu com o Gilberto estamos com ponto aí, com ponto não em comum, né, Gilberto? O Gilberto acha que essa pergunta está envolvida na parte só da inteligência humana. E eu já acho que a lei natural e a sua abrangência vem desde a evolução de todos os animais, da natureza num todo, de tudo. E vem desde aquele animal que é mais bruto, depois indo para uma evolução. Então, essa lei natural é uma lei que existe para todo mundo, não só no homem, mas nos animais também, porque você percebe que em diferentes animais você tem comportamentos diferentes. Aí vai ficar para o professor tirar nossa dúvida. É um ponto de vista interessante, mas queria ouvir o Gilberto, então, o que você... Não, o que eu comentei, depois é bom ouvir o Rafael e a Jussara também. O que eu comentei é que, como a lei natural é uma lei de Deus, ela abrange todo o universo, sem dúvida. Porém, essa lei natural, do que eu entendi lendo o texto, ela ficou e está gravada na consciência. Como quem tem consciência é o espírito, a partir do momento que a gente chega no reino hominal e tendo um espírito que a gente começa a ter consciência nossa mesmo e e temos a inteligência, né, coisa que os animais têm uma inteligência relativa, mais instintiva do que pelo lado da inteligência de compreender que eu existo. Até comentei no grupo, eu falei, mas o único ser
aqui na Terra, né, da criação aqui, no nosso lado, que tem consciência do eu, é o homem. O animal não tem essa consciência do eu. Então, foi aí que nós ficamos um pouco, eu fiquei, né? Um pouco confuso e gostaria de ouvir, Legal. trocarmos ideias, né? Claro, vamos ver depois o que Kardec nos legou, né? Mas, Rafael e Jussara, algum outro ponto adicional que vocês colocariam nessa conversa? Não, acho que é isso mesmo. A lei natural é a lei de Deus e ela, né, ele é o criador e é por aí que começa tudo. Uhum. E a dúvida deles foi a seguinte: o que ela abrange, né? E aí ela abrange todo o resto, e inclusive os animais, Entendi. né? Mas a questão da inteligência, né? Ela foi colocada na consciência, né, do homem mesmo. Em Eu relação à acredito. abrangência, concordo, a minha visão também é de que ela abrange o universo como um todo. Como um todo, Da consciência, incluindo os animais, né? Não é isso? Sim. Vamos ver. Eu acho que sim. Eles estão sujeitos à lei da natureza como toda a criação, né? Sim, porque tem muita literatura também espírita falando dos animais, né? Então a gente vê muita literatura. Eu ainda não tive oportunidade de ler nada, mas minha filha, por exemplo, já leu alguma coisa, como é que fica, não o espírito, mas como que o animal, qual é a reação do animal também num outro mundo, num outro momento que não seja aqui na Terra, né? Terra, né? Então tem bastante literatura espírita a respeito disso, por isso que eu acho que a abrangência é num total. Interessante ver, porque há umas 2 aulas a gente falou disso, e, de fato, no próprio Livro dos Espíritos fala sobre os animais, e tem literatura recente, né, falando sobre animais. Tem uma doutora aqui na USP, que é espírita, doutora veterinária, que tem escrito e feito muitas palestras a respeito disso, né? Então, a Hervênia Prada, né? Para quem tiver interesse, não tem muita coisa falando sobre ela. Mas vamos então ver o que Kardec escreveu sobre isso. E aqui a gente está falando um pouco das características da lei natural, né? Aqui está de novo o Moisés lá quebrando as tábuas, né? Quando ele desce do monte lá e vê o pessoal adorando lá o tal do bezerro de ouro. Mas, enfim, uma primeira coisa assim o que é natural, né? E natural é em oposição a artificial, né? Então, o que vocês podem dizer sobre isso? O que é natural e o que é artificial? Natural que Deus criou, o artificial que o homem criou. Exatamente. Falando juntinho, Então, porque vocês falaram, a lei natural é a lei de Deus, né? E está certo, porque aquilo que o homem não fez, alguém fez, né? E é Deus, né? A natureza quem fez foi Deus. Então, a lei natural ou lei divina é a mesma coisa, né? Então, é isso, né? Quando a gente diz assim, o negócio cresceu naturalmente, quer dizer, cresceu sem a mão do homem, né? Cresceu naturalmente, né? A gente fala desse jeito, né? Então, é isso. Bom, então essa é uma primeira coisa. Lei natural ou lei divina é igual. Porque o homem cria leis também, não é isso? Sim. Né? Aliás, hoje tivemos um bom episódio aqui sobre como são as leis no Brasil. Sim. Mas, enfim, elas são mutáveis, né, são Jorge? mutáveis. A gente vai ver se a lei de Deus é mutável, né? Mas a outra coisa que vocês estavam falando é isso. A lei natural se divide entre leis físicas e leis morais, né?
Então, o mundo material, e aí incluindo os vegetais, incluindo os animais, né, eles estão sob leis físicas. Nós mesmos, nosso corpo está submetido a leis físicas, né, biológicas, né? Se eu me expor a um vírus, eu vou ficar doente. Isso é uma lei física, né? E o mundo espiritual tem leis morais. Então, as leis morais dizem respeito a nós, humanos, humanidade, né? Os seres dotados de razão, os seres que têm consciência de si mesmos e de Deus, né? Então, essas leis morais que a gente vai estudar é para nós, né? Certo? Então, a lei de Deus ou lei natural cobre tudo, né? Tanto o ponto de vista espiritual ou moral, ou o ponto de vista material ou físico. Perfeito? Claro que aqui a gente não vai estudar o físico, né? A gente vai estudar o moral, né? Esse é onde a gente quer. Aliás, o que de físico a gente precisava estudar, a gente viu da parte anterior do programa, né? Das coisas que tem a ver com o mundo físico. O que é muito interessante nesse esquema aqui também é assim, não existe sobrenatural no espiritismo. A gente já falou disso no passado, né? Tudo é natural. Então, muitas vezes cientistas falam assim, mas você está apelando ao sobrenatural, né? Eu falei, não, aqui é natural também. Porque o mundo espiritual, o espírito, né, e todas as leis que regem isso também são concebidos por Deus, né? Então, as duas coisas são naturais. Tudo bem? E aí vem a pergunta que eu acho que o que se deve entender por lei natural, lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui estamos falando da lei natural no sentido da lei moral, né? Até física também, né? Porque se o cara se atirar da janela... Não tem jeito, né, Gilberto? Ele vai transgredir uma lei física, né? Vai doer, né? Vai doer. Eu sempre falo isso mesmo, né? Vai para o telhado da sua casa e veste uma capa vermelha, sai correndo e se atira, vê o que acontece, né? Você vai descobrir a lei da gravidade, né? Imediatamente. Mas da mesma maneira, as leis naturais, né? Quando a gente transgride, a gente, de alguma forma, sofre uma consequência, né? E aprende com a consequência, esperamos, né? Para evitar aquilo que me causa infelicidade. Então, vocês começam a ver que o espiritismo vem para ajudar no progresso moral da humanidade. Ele vai trazendo um olhar para as leis de Deus, que são as mesmas de sempre, nunca mudaram, né? E que ele começa a dizer, se a gente segue essas leis, a gente é feliz, né? A gente só é infeliz quando não segue essas leis. Então, podemos resumir ela muito facilmente no amar né? No amar a Deus, ao próximo, como a ti mesmo, né? Como Jesus sintetizou. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá fácil? Vamos ser todos felizes? Vamos. Quando vamos ver, né? Mas vamos. Um dia a gente chega lá, né? Aí a pergunta que eu acho que o Fernando tocou aqui ainda há pouco, é eterna a lei de Deus? Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus, né? Não muda. Não tem STF lá no céu. Não tem como apelar, a lei é aquela mesmo, né? Transgrediu, está transgredido, né? Então, isso é muito importante, porque, assim, em qualquer ponto do universo, em qualquer mundo habitado, né, um espírito esteja aqui na Terra ou numa outra galáxia, ele está submetido à mesma lei de Deus. Igualzinho. Ele tem que ser humilde, tem que ser caridoso, do mesmo jeito que a gente aqui também é demandado disso, né?
Então, é claro que um mundo primitivo, né, comparado com um mundo feliz, vai ter, né, um grau de responsabilidade diferente das pessoas, porque o meu conhecimento da lei, né, quando eu estou começando a minha trajetória espiritual, é menor, né? Eu vou errar, claro que erro é erro, mas eu tenho uma responsabilidade diferente de alguém que já está conhecendo mais as leis. Gente, desculpa, Jorge, só aproveitando essa sua frase, o Jussara, indiretamente o Jorge agora explicou o que você estava falando comigo antes de chegar a ideia, o Rafa, sobre os canibais. Os canibais, eles cometem um erro? Cometem, porém, a responsabilidade deles é relativa e vai ter uma atenuante, né? Não é isso, Jorge? Exatamente. O efeito não é igual se eu fizesse isso aqui hoje, né? E aí eu brinco muito com todo mundo, porque né? aí o peso é muito maior, né? Hoje seria... Porque eu sei, né? Eu sei que não é um Deus, né? Antes eu sou ignorante, né? Ele não é necessariamente mal, mas ele é ignorante. Mas no momento que ele deixa de ser ignorante, ou seja, que ele sabe que está errado, aí ele passa a ser responsável no outro grau, né? Sem dúvida. E eu brinco sempre, vocês estão no meio aqui do curso, né? Agora que vocês sabem tudo isso que vocês já sabem, a responsabilidade de vocês aumentou. Sim. Certeza. Sinto dizer isso agora, mas é verdade. Agora, cada um E é de nós sabe. interessante esse ponto que você fala, porque às vezes a gente conversando com amigos ou conhecidos, alguns falam, bom, então é por isso que eu não quero conhecer a doutrina, porque senão assim eu fico isento de responsabilidade. Só que conhecendo a doutrina como um todo e as leis naturais e as leis divinas, a gente vê que tem a lei do progresso, depois tem o lado da preguiça, tudo isso que faz com que a pessoa vai ter que acordar uma hora, cada um no seu tempo, mas... Verdade. Não, é óbvio que conhecer nos faz mais poderosos, nos dá a oportunidade de ser mais feliz também, né? De errar menos, né? De ajudar mais, progredir mais rápido. Esse é o objetivo. Bom, e aí vem a pergunta que a gente acabou não trabalhando no pequeno grupo, mas trabalhando juntos agora, né? Será que alguém pode dizer que não tenho como conhecer as leis naturais? Por exemplo, nunca tive acesso ao livro dos Espíritos. Nasci num lugar onde não tem Bíblia. Alguém pode alegar não poder conhecer as leis naturais? O que vocês acham? Que não. Por quê? Eu acho que sim. Eu também Você acho que acha que sim? ainda existem povos que estão num estágio, né, de tribos ou selvagens que... Mas mesmo as tribos e os selvagens, eles têm empatia. Não é possível. Não, eles trazem marcado na consciência o que a gente falou, né? A lei natural está na consciência. Agora, eu acho que pode ter por instinto, eu não sei, por alguma coisa, mas quando a gente fala o conhecer, eu acho que assim, para você conhecer, você tem que realmente talvez estudar ou ler. Então, eu entendo assim, existem alguém que possa não ter interesse em questionar ou pensar ou até raciocinar sobre as leis naturais? Eu acho que sim, eu acho que tem muitas pessoas que vão levando a vida como empurrando e sem nunca raciocinar, questionar ou pensar na evolução, né? Porque quando a gente fala, tudo também é baseado em você evoluir para chegar no mundo melhor, ou para deixar de ser, ser a cada dia melhor ou bem. Então, eu acho que pode sim ter pessoas que não se preocupem com isso. Não, isso eu concordo contigo. Ai, gente... Tem gente que pode não dar importância para essas coisas. Mas a Mas a pergunta pessoa, ela nasce com... Todo mundo é bom,
Então, assim, a pessoa ela tem amor dentro dela. Eu acho que é muito mais complicado e muito mais provável que a pessoa negue as leis naturais quando ela entra numa religião, essas religiões malucas aí, que tem que matar para entrar no reino dos céus e tal. Ela nega muito mais as leis naturais quando ela entra numa religião de fanático, assim. Ela nasce, todo Isso é que mundo ela está nasce fazendo bem. no amor. Todo mundo nasce com amor, todo mundo tem amor no coração. Eu acho que sim. A partir do momento que você nasceu, você tem amor. Tem uma luz ali. Não acho que dá para negar, nasce negando. Não sei, gente, sei lá. Eu acho que a pessoa nega depois. Eu acho que ele está falando de duas coisas diferentes. Não sei se eu entendi. Porque, assim, alguns podem escolher ignorar o conhecer, né? Que eu acho que é o que a ID está falando. Eu não dou bola, não quero, né? Não me interessa, estou dando minha atenção, meu tempo para outras coisas. Isso é uma coisa. A outra, eu acho que é o que a Jussara está falando, né? Porque, no fundo, em cada um, né? Essas leis estão lá, de alguma forma, vivendo, né? Nós estamos no meio delas, né? Então, assim, Deus seria injusto Querido. Se não desse a condição às pessoas de conhecer aquilo pela qual elas vão ser cobradas, né? Então, de certa maneira, todos nós temos um mínimo de entendimento, tanto que, né, na vida que a gente vai levando, a gente vai sentindo os efeitos, né? E vai aprendendo com isso. Mas talvez valha a pena a gente dar uma olhadinha que o Kardec perguntou e como é que os espíritos responderam para ele isso daqui, né? Então, com a lei natural, a pergunta do Kardec: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E aí eles, sim, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. É o que você, né, falaram. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la aí atrás são os que a melhor compreendem, obviamente, né? Quem está com a gente aqui, né? Estamos aqui tentando entender um pouco melhor. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Né? A gente vai ver mais para frente a lei do progresso. Quer dizer, a gente pode querer se esconder, pode não querer progredir, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir para frente. Até porque o incômodo de ficar parado é muito grande. A dor é muito grande, né? Esse estilo mal. Tudo bem? Então, isso tem que ser compatível com a justiça de Deus, que a gente aprendeu lá no início, os atributos de Deus, né? Seria injusto se alguém não pudesse conhecer isso. Né? E aí ele diz assim, onde é que está escrita a lei de Deus? É aqui no livro dos Espíritos? Onde é que coração. No coração, né? Coração no sentido figurado, né? Está na consciência do espírito, está registrado, mas por ser, né, o lado moral, tem essa conotação que a gente coloca, né, do coração, né? Mas é isso que os espíritos respondem mesmo, Gilberto, na consciência. Então, é como se lá, quando a gente foi criado, né, Deus tivesse impresso na nossa, mais fundo na nossa alma, né, no chip lá, básico lá, né, a lei de Deus. Então, todos nós temos a lei de Deus dentro, né? Agora, o que acontece é o que vem na pergunta seguinte, né? Mas se a lei está na consciência, por que precisaria a gente reaprendê-la, né? Ser revelado e tal? Não, a gente vai esquecendo, a gente despreza, a gente dá atenção a outras coisas. Então, com a revelação, a gente vai relembrando disso daí. É uma ajuda, né? Senão a gente vai aprendendo com erro e acerto, né? Batendo a cabeça, essas coisas. Muito acontece. E aqui é uma questão que está nesse capítulo aí do Livro dos Espíritos, mas que eu acho que é central, né? Para fazer essa conexão com as outras revelações. É quando o Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né, ao longo da história,
que pode lhe servir de modelo e guia? E aí, quem arrisca a resposta? Para mim é Jesus. Jesus! Jesus! Não tem outro. Jesus é o modelo mais perfeito que a gente pode aspirar, né? Então, se a gente tem que imitar alguém, você imitar Jesus, né? E é alguém que a gente tem que seguir como guia é Jesus, né? E esse é o primeiro momento aqui que Kardec conecta a doutrina espírita com o cristianismo, né? E aí ele explica, né? Para o homem, Jesus é o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. A doutrina de Jesus é a expressão mais pura da lei natural, né? Da lei divina, porque sendo ele o mais puro de todos que apareceram na Terra, o Espírito Divino aí o animava. Bonito. Bonito. Então, por isso que, às vezes, quando a gente está naquela situação difícil, a gente pode perguntar assim, o que Jesus faria nessa situação? É uma pergunta legítima. Normalmente eu falo, espera aí, né? Dá um tempo, né? Deixa eu... É demais, né? Vou ter que perdoar. Vai ter que perdoar. Isso que Jesus faria, né? Tudo bem, gente? E para completar, é uma pergunta que sempre se faz, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que, né? Ou por que Deus já não criou todo mundo perfeito, né? É uma pergunta equivalente. Então, ele diz assim, ó, as coisas têm que seguir o seu tempo, né? A natureza não dá salto, né? A verdade é como a luz. O homem precisa se habituar a ela pouco a pouco. Do contrário, né? Fica deslumbrado, né? E não muda muito, pode assustar até, né? Então, por isso que a gente viu aqueles 3 momentos, Moisés, Jesus, Kardec, né? E em outros povos, entre outras sequências também. Tudo bem? Então, aqui eu queria conversar um pouquinho sobre aquele texto que eu mandei, A Luta contra o Mal. Não sei quem teve a oportunidade de ler. Aqui do livrinho da Boa Nova. Minha versão antiga aqui. É para quando eu conseguia ler sem óculos. Jorge, eu li, achei um texto difícil. Mas então vamos conversar sobre ele. Quem mais leu? Gilberto. Legal. Eu li também, achei complicado para entender. Então vamos destrinchar. Talvez valha, para quem não teve a oportunidade de ler, fazer um pequeno resumo do que o texto fala. Alguém poderia fazer esse resumo para os demais? Bom, o que o Humberto de Campos relata lá é uma passagem, né, do Tadeu, né, o apóstolo Tadeu, em relação ao aspecto dos endemoniados, né? Naquela época, né, no período lá da humanidade, naquele ponto, a visão de diabo era como é de muitas religiões até hoje, né? No judaísmo tinha um pouco daquela visão de que foi uma criação de Deus, criar um espírito focado e voltado ao mal. E aí o Tadeu ficou preocupado quando ele passou por uma experiência de, para nós, né, espíritas, chamaríamos de desobsessão, mas de tirar os demônios, né, de uma pessoa, e ele não conseguiu. E Jesus, quando chegou, com aquela, né, superioridade dele, não precisou nem tirar, né, os espíritos maus, até por causa disso que você comentou, né? A luz
Quando uma luz intensa chega, ela é tão ofuscante que quem não está acostumado com a luz se afasta. E o resumo para mim foi nesse sentido, de que Jesus depois explicou para Tadeu, particularmente, falando: escuta, nós todos estamos aqui atravessando o universo no sentido de progredir. Mais do que nos preocuparmos em tirar espíritos ruins ou maldosos dos outros, a gente nos melhorar, porque a gente se melhorando vai fazer com que quem ainda não está num nível similar vai sentir tá me faltando a palavra agora, mas a hierarquia moral por sobre ele, né? Que é o que Jesus fazia, né? A hierarquia dele, autoridade moral, isso. Basicamente foi o que eu percebi. Muito bem resumido, Gilberto. Fátima, Fernando, gostariam de acrescentar alguma coisa? Puta, o Gilberto já esclareceu muita coisa para mim, já estou agradecendo. Então vamos às dúvidas. Fátima, quer trazer a tua... Então, o que marcou para mim é que ele orienta e direciona para que ele vá e se melhore, se edifique internamente, né? Isso que mesmo, ficou Fátima. marcado, assim, para mim. Porque quando diz assim, a luta contra o mal, aonde está esse mal? Dentro do homem. Dentro de que homem? De si próprio. De si próprio. E o Tadeu estava achando que a luta contra o mal era contra aqueles espíritos que ele chamava de diabo ou demônio, que estavam nos outros, né? E Jesus falou para ele: olha, o reino de Deus é para edificar dentro de você, antes de tudo, né? E a partir disso você vai ter condição de ajudar na obra do Senhor, né? Quer dizer, a gente não tentar extrapolar isso, tentar resolver os problemas do mundo antes de resolver os seus, né? Essa é a grande mensagem. Mas não sei Pode falar. Mais uma vez ele diz, né? Cuide de você, ame o seu próximo e lembre-se que Deus cuida de todos, né? Exatamente. Exatamente. Não precisa você tentar corrigir os outros, né? Que é algo bem do mundo atual, né? O tal do politicamente correto e tal, né? Você cobrando dos outros sei lá, enfim, uma postura, um comportamento, né? Então, na verdade, aqui está dizendo, olha, é para cobrar de você, né? E se os outros puderem seguir o teu exemplo, melhor, né? Então tem várias passagens aqui nesse sentido, né? Então, por exemplo, os espíritos malfazejos, né? Ele pergunta assim, mas o Tadeu pergunta: os espíritos do mal são também nossos irmãos? Né? Ele diz assim: toda a criação é de Deus, né? Então, assim, a gente tem que olhar quem tá fazendo errado, quem está fazendo mal, não como demônio, não como aquele que tem que ser expulso, né? O mal não é para ser extinto. O mal é para ser transformado, né? Porque mal também somos nós, né? A gente não quer ser, né, vamos dizer, condenado eternamente, né? Enfim, por um buraco qualquer. A gente quer ser transformado, a gente quer aprender, a gente quer evoluir, né? Então, Jesus trazia isso, mas a compreensão mesmo dos discípulos era limitada, né? E assim, e cada um vai chegar no seu momento de bondade, né? Acho que o Sara estava falando, né? Todo mundo tem uma bondade potencial interior, né? Todos fomos criados para o bem, mas alguns optam pelo caminho do mal, isso é fato, né? Mas eles vão persistir ali temporariamente, né?
porque ninguém vai ficar no mal para sempre. A pior pessoa que você pode imaginar, um dia também vai chegar na perfeição, né? Pode ser que ele demore mais, pode ser que ele sofra mais, mas ele vai chegar, né? Todos estamos destinados a evoluir, né? Jorge, eu já ouvi também que o mal é uma coisa necessária para o padrão que a gente está ocupando hoje, porque sem ele a gente também não conseguiria evoluir. Que a gente precisa visualizar o mal para entender que ele é mal, né? Eu não sei. Como a gente é burro, né? Jesus tem essa passagem que o Fernando fala, né? Jesus coloca, né? O mal existe, mas ai daquele por quem vem o mal, né? Ou seja, ele deixa bem claro, a lei natural existe, se ela for transgredida, vai ter uma recuperação a ser feita, mas o mal ainda é necessário justamente para nos chamar a atenção, nos chocar, nos trazer um pouco a realidade de falar, puxa. Exatamente. Essa é uma passagem que Jesus fala do escândalo, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por cuja mão o escândalo venha, né? Exato. Então, Deus se aproveita, né, dessas situações justamente para que a gente vá aprendendo. Mas eu não sei nem se foi para vocês que eu li isso. Acho que foi na aula passada, né, que a gente falou que não precisa. Acho que põe o Marco no mute aí. Vai ter baile hoje? Acontece. Mas olha, para quem não leu, vale a pena ler, porque o Humberto de Campos ele traz isso de uma maneira muito, muito deliciosa, né? Porque, na verdade, ele está falando dos tempos do Evangelho, Jesus, com os discípulos, etc. Mas ele está olhando aqui meio um bastidor da história, né? Você tem alguma passagem que a gente reconhece no Evangelho, mas ele está falando assim, o que estava acontecendo em torno, né? A conversa, né, de pé de ouvido, né, é bem interessante, né? Então, o que ele diz assim, tem uma passagem final que ele diz assim, né, que está no Evangelho, né? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, mesmo liberto do demônio, né? Se você não faz a sua transformação, reforma íntima, como falamos aqui no início, né? O espírito volta, porque você ainda está sintonizado com ele, né? Então, o mais importante não é expulsar o espírito, né? E em todo o trabalho que nós fazemos, né, no espiritismo de assistência espiritual, a gente trata tanto o espírito que está ali incomodando, quanto a pessoa, porque se a pessoa também não faz a transformação dela, daqui a 2 meses, 3 meses, está de volta na casa, pedindo passe de novo, pedindo assistência espiritual, porque o trabalho que precisa ser feito é esse interior, né? Esse trabalho de reforma íntima. Mas Agora, Jorge, o que assim me vem à mente também é o seguinte: primeiro, a religião mais dominante ao longo da história começou com o judaísmo, né? A mais dominante. E ela tem esses embasamentos, né? De que existe a criatura criada sendo má, Deus é vingativo e tal. E a gente percebe, pelo menos eu queria comentar, porque eu percebo isso, que
isso ainda vem enraizado na maioria de nós, em mim vem, em todos nós, no sentido de que a gente tem uma tendência, primeiro, de ser relativamente imediatista, né? Mesmo lendo, sabendo que somos eternos, mas você vê, né? O Tadeu, nessa passagem, ele queria o resultado ali na hora. E aí Jesus, com todo o amor dele, explicou, olha, isso aí vai demandar primeiro você se mudar, deixar que Deus, o Pai, que tem essa paciência, né, amorosa e tudo, que a coisa vai se resolvendo. Não no sentido da gente falar, bom, então Deus vai resolver tudo. Não, pelo contrário. É a gente se mudar só que as religiões, algumas ainda persistem, né, um pouco com isso. Transfere para rituais, para sacramentos. Não, para você ser salvo, você tem que fazer isso ou aquilo. E temos que ter paciência, né? Vai demandar ainda um tempinho. É verdade. Mas, gente, então, só para concluir aqui a parte da, né, o bem e o mal, que é o outro roteiro, né? E, assim, eu acho que a doutrina espírita nos traz isso de uma maneira muito lógica, muito racional, né? Então, quando assim, qual a definição que se pode dar da moral, né? Estamos falando de leis morais. Então, ele diz assim, a moral é a regra de bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. Poxa, simples isso, né? Então, senso moral, que é isso que a gente está desenvolvendo, é a nossa capacidade de distinguir o bem do mal. Né? Ele está lá na nossa consciência, mas a gente botou tanta coisa em cima que a gente às vezes se atrapalha, né? Então, funda-se na observância da lei de Deus, e o homem procede bem quando faz pelo bem de todos, né? Tudo, né? Porque então cumpre a lei de Deus. Né? É o faça ao outro que gostaria de fazer a você. Não tem não tem muito lero-lero, muita conversa, né? É tão simples quanto isso, né? E como é que se distingue o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la, né? Então, o mal não é uma coisa assim que está lá fora, nem é nenhuma substância, mas é uma postura do espírito, né? De fazer coisas que são contra a lei de Deus. Então, será que a gente não pode se enganar do que é o bem e o mal, né? E achar que está fazendo bem quando na verdade está fazendo mal? Aí ele diz assim, olha, Jesus já disse, olha, que ele é o modelo e guia, né? Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Certo? Bom, a gente até poderia terminar o curso aqui, né? Porque está tudo aí. Se fosse fácil, né? A gente não estava encarnando na Terra ainda, né? Mas, gente, eu queria fazer aqui umas perguntas para vocês que eu vou lançar no Zoom. E aí é só responder sim ou não. São 4 perguntas, tá? Então, se vocês vão ver aí já já. E aí é só responder. Estão vendo aí? Sim. Ó, já tem 4 respostas aqui. Acho que tem mais 3 pessoas para responder.
Muito bem, acho que um não respondeu. Acho que eu vou terminar por aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que apareceu. Então, agora eu estou mostrando para vocês aí o resultado. E aí a primeira pergunta é, na vida existe sorte e azar? Acho que uma parte de vocês disse que não, uma pessoa disse que sim. Então, vamos lá. Quem respondeu não, por quê? Por que não? Eu respondi não, porque não creio no acaso. Uhum. Eu também respondi não por isso. Não Yes. acredito no acaso. Acho que a espiritualidade está trabalhando o tempo todo e tudo que acontece na nossa vida, ela está determinando, ela está agindo. Então, não existe sorte e azar para mim. Legal. É doutrina. Oi? Eu também respondi não, porque eu acho que o que acontece com a gente é o que a gente está precisando que aconteça para a gente aprender alguma coisa, para a gente crescer, evoluir. Então, eu não chamaria isso de sorte ou azar. Uhum. É a nossa programação, né? Eu também respondi não. É. Aqui eu sei o que ela quer. Uhum. Liga para ela. Mas... Marco. Legal. Alguém respondeu sim, mas quem respondeu sim sente que isso aí são bons argumentos ou gostaria de fazer a sua defesa? Não, eu respondi sim. Eu acho que o nome sorte ou azar está errado. Uhum. Assim, ou podemos até considerar, porque eu acho que muitas e muitas vezes te acontecem coisas que você fala, putz, que sorte que eu tive, Uhum. né? Em fração de segundo, aquilo deixou de me acontecer. Uhum. Se a gente for analisar, a gente não sabe o que aconteceu. É providência divina ou não é? Temos que passar por aquilo ou não temos que passar por aquilo? Uhum. E então eu fiquei bem em dúvida para responder, não, justamente porque eu acho que às vezes a palavra sorte ou azar não está bem apropriada para alguns momentos, mas eu acho que muita coisa também eu vejo assim pessoas que às vezes você fala, caramba, o que acontece com aquela pessoa? Trabalha 20 horas por dia, é bondosa, é isso, é aquilo, não vejo nada de errado nela, é super esforçada, uma família maravilhosa, é do bem, frequenta isso, mas é que aí depende do ponto de vista que você vai enxergar. Então, caramba, eu preciso... Tudo bem, nós espíritas vamos encontrar uma resposta para tudo, né? E, aliás, até isso eu questiono também, né? Eu questiono essa coisa tão certinha de que temos resposta para tudo. Eu acho que tem coisas que a gente tem que falar, não, espera ali, a coisa não é tão 100% perfeita, não estamos num lugar para ser. Então, tem questões, sim. Eu acho que o grande presente do Espiritismo é realmente você raciocinar, pensar e fazer, e não considerar tudo aquilo certo ou errado. E eu acho que em muitos momentos, até da minha vida que me acontece, eu digo, caramba, Deus me protegeu e eu tive sorte. Então, eu acredito. Então, mais ou menos por isso. É a forma de expressão, né? Mas, na verdade, na medida que a gente, né, se aprofunda no Espiritismo, a gente vê que tudo que acontece já é consequência de alguma coisa, né? Às vezes a gente não sabe, né? Porque a causa tá remota, né? Às vezes está ali, a causa está muito próxima, né? Eu falo sempre, né? Se eu comer um caldeirão de feijão e depois ter uma indigestão,
Eu não posso culpar, não vou dizer que é azar, né? Eu comi um caldeirão de feijão, né? É a consequência do teu ato. É as consequências do meu ato. Então, existe uma lei natural que diz, olha, o estômago aguenta tanto, né? O fígado, a vesícula só consegue processar tanto de gordura, né? Se você se entulhar de coisa, o corpo não vai conseguir dar conta, né? Mas assim também nas coisas morais, né? E a gente tem que lembrar que a segunda pergunta nos ajuda a isso, né? Sobre injustiça, que Deus é justo. Então, nada nos acontece indevidamente, né? Mesmo que possa parecer, nossa, a pessoa é boa, esforçada, e, puxa, não consegue, né? As coisas, né? Mas a gente entende que ali tem uma razão para a pessoa estar passando aquilo ali, né? Então, como você falou, a gente já pode chamar de azar, mas o azar no sentido que, nossa, né, Deus não está no comando, né, as coisas são um acaso, uns nasceram para ser felizes, outros para serem infelizes, a gente também não pode aceitar isso, né? Senão a gente tira da própria pessoa o protagonismo que ela tem que ter. Porque aí a felicidade não depende dela, depende dela ter sorte ou azar, que não é dela, seria de alguma outra coisa, né? Mas Então, a sorte e o azar é um complemento. é... É um tomatinho que estava na tua feijoada. Mas tinha razão de ser para o tomatinho estar lá, Ide. Pois é. Pode colocar a palavra dele. O tomatinho não caiu à toa lá. Nada caiu à toa, né? E da mesma maneira, Deus não castiga ou pune, né? Porque tudo está aí para nos proporcionar uma experiência, né? E um aprendizado, né? Ou é uma prova, a gente está para aprender alguma coisa, ou é uma prova que a gente está fazendo de novo, que é a expiação, né? Ou seja, a gente tem que passar por ela novamente, né? Mas não para punir, não para castigar, mas para que a gente aprenda, né? Alguém falou assim, pô, né, Jussara, né? Pô, a gente é burro, né? Mas assim, não é não. A gente erra porque a gente está aprendendo. Mas se a gente repete o erro, aí pode ser que a gente seja burro, né? É insistir no erro, né? Eu poria, viu, Jorge, nessa questão 4, eu colocaria 50% sim, 50% não. Porque, na verdade, nós atraímos coisas que nos fazem mal e também coisas que nos fazem bem. Os protetores espirituais estão do nosso lado aí quando a gente precisa de ajuda. Eu estava lendo um artigo na Revista Internacional de Espiritismo da semana passada, do mês passado, que essa revista aqui, eu queria comentar para vocês. Tá? Essa aqui não está aparecendo aí, né? Essa é desse mês. Mas do mês passado, a proteção que o Eurípides Balsanufo tinha, tanto do próprio Bezerro de Menezes, como também de um outro espírito que estava muito próximo dele. Porque ele foi muito ameaçado. Então ele tinha uma proteção espiritual muito grande, mas ele era um homem de muito bem, então ele tinha uma proteção espiritual muito grande. Agora nós, pelo nosso procedimento, estamos atraindo coisas do mal também. Então nós só atraímos as coisas dos dois lados. Então eu colocaria uns 50% para cada lado, dependendo de nós mesmos. É verdade. Marco, a gente está muito acostumado a olhar o mal. Aqui é uma pergunta, uma provocação, né? Não está muito acostumado a olhar o mal, as coisas que nos acontecem, né? E, na verdade, se mal é seguir ou não a lei de Deus, mal é o que a gente faz. No fundo, é o que a gente faz. Ou bem é o que a gente faz. Porque as coisas que a gente diz que são mal ou boa, já é consequência do que a gente faz. Então, se eu penso positivo, se eu penso bom, se eu ajo no bem, eu atraio as coisas boas, né? Mas porque eu estou ali, não porque veio ao acaso, né? E da mesma maneira, o outro lado, né? Se eu só penso coisa ruim, eu só fico chateado com o que está acontecendo, se as notícias só me põem para baixo, eu vou atrair outras coisas, mas a postura é minha. A gente precisa ter isso muito firme, porque senão a gente não muda. A gente vai esperar que o mundo mude lá fora. E eu não mudo. E aí, se eu não mudo, também o mundo não vai mudar lá fora. A única coisa que eu posso mudar sou eu.
né? Então, a única coisa que eu posso fazer é tentar, como estava lá no início, me esforçar para evitar minhas inclinações más. Isso é a transformação moral. Não é transformar o outro, é transformar a mim, né? Então, quando, por exemplo, no Pai Nosso, a gente diz assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal de quem que ele está falando aqui? Mal que praticamos, né? O nosso. É o nosso. A luta contra o mal que a gente acabou de ler aqui no texto. Não é o demônio lá o problema, sou eu. Né? Isso é fundamental, porque coloca a gente num lugar de responsabilidade tremendo, né? Muito diferente, eu acho que o Gilberto nos relembrou isso algumas vezes durante a noite, né? De talvez outros lugares onde a gente tenha se colocado no passado, né? E que às vezes é um pouco confortável, né? Porque o problema não sou eu, mas a responsabilidade, em algum momento, a gente tem que entender que é nossa, né? Tudo bem, gente? Certo. Tá certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui boa parte do ano ainda, até quase no final, né? E aqui, para quem ainda não tinha visto, como é que tá? Vocês devem estar vendo aí um prisma bonito, né? Porque este capítulo, o Kardec termina com a divisão da lei natural, que é assim, essa lei natural, entendemos ali a parte moral da lei natural, ela se subdivide em 10 leis, né? Então, são essas leis que a gente vai estudar agora, a partir da próxima aula, lei de adoração e assim por diante. Então, tem lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e a última lei que sintetiza todas, que é a lei da justiça, amor e caridade, né? E aqui é uma tentativa de cobrir vários temas do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Como indivíduos, como membros da sociedade, né? E aqui é o que vamos dizer, os espíritos podem nos oferecer, né? Que nos ajudem a praticar mais essa lei maior que a lei do amor, né? E aqui tem uma divisão que eu acho que é de Herculano Pires, né? Que ele mais ou menos divide aqui deveres do homem para com Deus, deveres do homem para com o homem, né? Deveres do homem para com o próximo, os deveres do homem para consigo mesmo, né? E deveres do homem para com o próximo. E se vocês lembrarem bem, aqui está, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? São os três entes importantes aqui, eu, o outro e Deus, né? E aí leis que tocam cada uma dessas. Pessoal, isso é o que nós tínhamos para hoje. Espero que possa ter trazido algumas reflexões. Nós vamos ter a oportunidade de pedacinho, aí nas próximas aulas. Muito bem. Naquele capítulo, na luta contra o mal, no finalzinho, Jesus deixa bem claro ali a questão, quando ele fecha a matéria, dizendo o seguinte: olha, filosofia, palavreado, não constrói nada na verdade. Era o que o Tadeu pretendia fazer, né? Achava que se vestisse bem, aparecesse com aquele palavreado, seria uma solução. Por que não podia fazer isso? Porque quando Jesus, ele encerra aqui na última página, ele fala, é preciso que a pessoa identifique, realize o reino de Deus dentro de si mesmo. Aí ele tem aquela força para poder fazer alguma coisa. Porque palavreado, filosofia e tudo mais, por mais que você fala, isso não constrói nada. E ninguém vai, naturalmente, seguir isso aí por palavras apenas. Então é preciso que tenha aquela força de dentro de si mesmo para falar. É o que Jesus mesmo falava. Ele não precisava falar muita coisa, não é? Não é verdade?
Eu até grifei os textos aqui, se vocês quiserem pegar no finalzinho, na última página, está dizendo isso aí. Necessita identificar-se, a edificação do reino de Deus no âmbito do próprio Espírito. E depois ele fala aqui embaixo aí, dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Por mais que você tenha filosofia, por mais que tenha argumentos, isso não vai construir, não. Se você não tiver a construção dentro de si mesmo. Então isso é fundamental, então. O que fica nesse texto aí do Humberto de Campos, né? Eu estou querendo a palavra, estou embargada hoje. Mas não é Covid, não, hein? Mas é uma boa síntese, Márcio. Obrigado. É que a gente, agora, acho que já passamos um pouquinho do horário, e aí eu queria convidar alguém para fazer a prece final, encerrar a nossa aula de hoje. Posso fazer hoje, nunca faço. Opa, Gustavo. Tudo bem, ó. Então vamos lá. Vamos cerrar nossos olhos, agradecer a presença dos nossos mentores ao nosso lado, agradecer essa aula que foi tão rica, agradecer as intuições e as bênçãos que o Jorge conseguiu trazer para nós. Vamos nos elevar até Nossa Senhora. Em seguida, Jesus, e agradecer pela noite de hoje, pelas bênçãos que recebemos, pela força que vamos ter durante essa semana para encarar o que tiver que vir. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E o que tiver que ser feito, que seja a vontade dele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Uma boa semana.